Números capítulo 11. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos, e o Senhor ouviu a sua queixa. O Senhor ficou irado e fez cair fogo, que queimou as extremidades do acampamento. O povo então clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor queimou no meio deles. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne, e até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força, e todos os dias temos de comer este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina da casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão. Moía-o no moinho manual e o socava em pilões para fazer a farinha do maná. Depois cozinhava o maná e fazia bolos. O gosto do maná era parecido com o bolo amassado com azeite. Quando a noite descia, o orvalho sobre o acampamento caía junto ao maná. Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua tenda. Então o Senhor ficou muito irado, e Moisés também estava descontente com o povo. Moisés perguntou ao Senhor: Por que o Senhor me faz sofrer e não ajuda este seu servo, colocando sobre os meus ombros a responsabilidade por todo esse povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou o pai deles? Por que me pede para carregar o povo no colo, como uma babá carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados? Onde vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam se queixando a mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Sozinho não consigo cuidar de todo esse povo, pois a tarefa é pesada demais para mim. Se o Senhor vai continuar a tratar-me dessa maneira, mate-me agora mesmo. Se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 líderes de Israel, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os diante do tabernáculo para que estejam ali com você. Então descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você para colocar também sobre eles. Eles o ajudarão a levar o pesado fardo de cuidar do povo, de modo que você não precisará fazer tudo sozinho. E diga ao povo: Purifiquem-se, porque amanhã vocês terão carne para comer. O Senhor ouviu o choro de vocês, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, passávamos bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20 dias, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês sentirão nojo dela. E isto ocorrerá porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Mas Moisés diz: São 600.000 homens, e o Senhor diz: Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Se matássemos todos os nossos rebanhos de ovelhas e gado, ainda faltaria carne. Será que todos os peixes do mar poderiam alimentar essa gente? Então o Senhor disse a Moisés: Será que o poder do Senhor é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu os 70 líderes do povo ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre os 70 líderes. Quando o espírito veio sobre os líderes, eles profetizaram. Porém, isso durou pouco tempo, mas 2 homens dos 70, chamados Eldade e Medade, ainda estavam no acampamento e não foram até o tabernáculo, quando o Espírito veio sobre eles e profetizaram. Então um jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era um dos ajudantes de Moisés, disse: Moisés, meu senhor, proíba os 2 de profetizarem. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por causa de mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés voltou ao acampamento junto com os líderes de Israel. E o Senhor mandou um vento que trouxe codornizes do lado do mar e as espalhou para todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Então o povo começou a recolher as codornizes durante todo aquele dia e à noite no dia seguinte.
A pessoa que recolheu menos cordonizes recolheu 10 barris, e o povo estendeu as cordonizes para secar em volta do acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso chamaram aquele lugar de Raatavá, porque ali foram enterrados os que tinham grande desejo de comer carne. De lá o povo viajou para Hazerote, onde ficaram algum tempo. Números capítulo 12. Um dia, Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cusita e disseram: será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Ele também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três venham até o tabernáculo. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, ficou na entrada do tabernáculo e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por meio de figuras. E ele chegou a ver a forma do Senhor. Porque não tiveram medo em criticar meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, Miriam de repente ficou com lepra e com a pele branca como a neve. Quando Arão viu que Miriam estava com lepra, disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue por causa deste pecado. De fato, fomos tolos e pecamos. Não deixe que Miriam seja como um feto abortado, que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu peço que a cure. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não estaria contaminada durante 7 dias? Então que Miriam fique isolada fora do acampamento por 7 dias e depois poderá voltar. Dessa forma, puseram Miriam para fora do acampamento por 1 semana, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Hazerote e foram para o deserto de Parã, onde acamparam. Números capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e os enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes das tribos do povo de Israel. Não são estes os seus nomes: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Safete, filho de Hori, da tribo de Simeão; Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Gigeal, filho de José, da tribo de Issacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Paute, filho de Rafu, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Sode, da tribo de Zebulon; Gade, filho de Suzi, da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan; Setur, filho de Micael, da tribo de Asser; Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Naphtali; e Guel, filho de Maque, da tribo de Gade. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espionar a terra. Foi nessa época que Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções: vão para o norte até o Neguebe e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou se são fortificadas, se a terra é rica ou pobre e se existem muitas árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, que fica próximo de Ramate. A caminho do norte, passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam as famílias de Raimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. A propósito, Hebron era muito antiga e foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram até o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurado numa vara.
Colheram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra, e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: Vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: A terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles nos sentíamos como gafanhotos, e para eles de fato éramos gafanhotos.